Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você é meu convidado, minha convidada a darmos continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje com os capítulos 10 a 12. Vamos juntos. Iniciando pela leitura do capítulo 10, onde nós temos um único destaque, o anjo e o livrinho. Vamos à leitura destes 11 versículos. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E, quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eis a leitura do capítulo 10, onde temos, de fato, uma imagem para lá de estranha, né? No mínimo, para dizermos isso. E aqui, mais uma vez, nós temos o interlúdio do livrinho e depois, no capítulo 11, nós teremos ainda as 2 testemunhas. Há uma pausa, por isso um interlúdio, entre a 6ª e a 7ª trombeta, assim como houve entre o 6º e o 7º selo. Parece que Deus está adiando o juízo final, mas não para sempre. Outro anjo poderoso leva um livro em forma de rolo aberto até João. Ele contém uma mensagem para o mundo. O anjo se pôs em pé sobre o mar e sobre a terra. A palavra de Deus é amarga e doce. O cristão prova a sua doçura, mas o estômago de João fica virado diante da mensagem amarga que ele devia transmitir àqueles que não querem saber de Deus. Volta e meia nós nos debruçamos na Bíblia sobre esta ambivalência. Cristo é a pedra angular para aqueles que creem nele, mas também pedra de tropeço para os que não creem. É sabedoria para os que creem, mas loucura para os que não creem. E aqui na linguagem apocalíptica, a mensagem de Cristo que está contida neste livro é doce para os que creem e é amarga para os que não creem. Vamos à leitura do capítulo 11, onde nós temos 2 destaques, as 2 testemunhas, que faz parte ainda do interlúdio, junto com esta do livrinho.
e depois a 7ª trombeta. Vamos à leitura dos 19 versículos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca destas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Até aqui a leitura do capítulo 11. Então, continuando no interlúdio, falando a respeito das 2 testemunhas, se assemelha muito este capítulo 11 à literatura apocalíptica judaica. Um texto de Qumran, por exemplo, trata das medidas da Nova Jerusalém, e é muito difícil de explicar este texto. João toma os seus símbolos de Ezequiel 40 e 41, que mostra a medição do templo, e também de Zacarias 4, que mostra as oliveiras. A medição indica a proteção e o cuidado de Deus pelo seu povo. As 2 oliveiras representam a igreja, fiel até a morte. A lei do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio 19:15, exigia que a evidência fosse atestada por pelo menos 2 testemunhas. Eis aí a importância das 2 testemunhas. Contra elas combatem as forças da besta satânica, que se opõe a Deus, com poder para matar e desonrar, mas não para destruir
ou para impedir sua vitória. Perceba que as duas testemunhas, elas foram mortas, mas elas levantaram. E elas levantaram quantos dias depois? Exatamente depois de 3 dias e meio. Qualquer semelhança com a ressurreição de Cristo não é mera coincidência. E aí nós temos o toque da 7ª trombeta. A 7ª trombeta anuncia o fim. Jesus reina. O mundo é seu reino. Deus seja louvado. A arca da aliança, no passado, escondida na parte mais sagrada e inacessível do templo, agora é visível a todos. É o que nós vemos lá no versículo 19, onde nós lemos: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. O caminho à presença de Deus é aberto em meio a terríveis relâmpagos, trovões e um terremoto. Vamos à leitura do último capítulo de hoje, o capítulo 12, onde nós temos como destaque a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui a leitura do capítulo 12. Dos capítulos 12 a 14, os capítulos 13 e 14 nós veremos amanhã, mas a partir do 12 até o 14 nós temos 7 sinais do povo de Deus sob ataque.
E a mensagem central destas visões é clara, mas o mesmo não se aplica aos detalhes. E os 7 sinais são os seguintes: uma mulher prestes a dar à luz, no capítulo 12, que nós vimos, um dragão vermelho, também no capítulo 12, e a partir da próxima já estaremos nos capítulos 13 e 14, que nós veremos amanhã. Uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra, que estão no capítulo 13. O cordeiro com seu povo em pé sobre o monte Sião, 3 anjos e um ceifeiro celestial ceifando a terra. Tudo isso no capítulo 14. Já houve quem sugerisse que, para escrever estes capítulos, João se baseou em mitos daquele tempo. Se este for o caso, a aplicação que ele faz é muito própria. Ele escreve para uma igreja perseguida e, nestes capítulos, ele a exorta a ser perseverante. Agora, tratando exatamente do capítulo 12, que nós lemos há pouco, a mulher e o dragão vermelho, a mulher coroada com estrelas e vestida do sol é um contraste com a prostituta que vai aparecer no capítulo 17. E ela representa o povo escolhido de Deus, do qual nasceu primeiro o Messias e depois, através dele, a igreja. O dragão que está pronto para destruir é, obviamente, o próprio Satanás. Os versículos 7 a 12 lembram que a luta em que os cristãos estão envolvidos faz parte de um conflito muito maior. A mensagem principal é clara. Embora Satanás seja forte e poderoso e seu ataque feroz, seu tempo é curto. Ele foi derrotado por Cristo e assim pode ser derrotado pelos seguidores de Cristo. Ele está destinado à destruição. A igreja, ao contrário, ao triunfo. O povo de Deus está sempre e em todos os lugares sob a soberana proteção divina. Lembrando que Miguel é um anjo da guarda especial de Israel. É muito interessante estes capítulos que nós lemos hoje, 10, 11 e 12, capítulos que estão dando continuidade aos ais. Nós temos lá no capítulo 10 e no início do 11 um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Vimos o anjo e o livrinho, as 2 testemunhas. E aí temos o toque da 7ª trombeta. E diante deste toque, a arca da aliança é aberta. Os relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e forte chuva mostram o poder de Deus. Então temos a visão da mulher e do dragão, que é uma visão que demonstra exatamente aquilo que estamos atravessando. A igreja é a mulher que está sendo perseguida a todo tempo pelo dragão, que é o Satanás, mas que não poderá derrotá-la. E perceba que o diabo tem poder. O diabo é muito mais forte do que nós, sozinhos. Mas quando nós estamos juntos na igreja, até mesmo nós podemos derrotá-lo. E até mesmo os anjos de Deus derrotam este anjo caído chamado Satanás. Trazendo aqui um breve texto contido na obra Manual da Sociedade Bíblica do Brasil, nós vemos que as visões de João apresentam o juízo de Deus com terríveis imagens de destruição. Durante a vida de João, a destruição veio inesperadamente sobre a cidade de Pompeia, quando o vulcão Vesúvio lançou gases letais e lava sobre suas belas casas, deixando as pessoas inconscientes enquanto cuidavam de dos seus afazeres diários. Escavações revelaram muitos detalhes, inclusive a elegante casa do fauno, que pertencia à família dos Cássios, e a impressionante figura de uma jovem com uma túnica sobre o rosto, tentando em vão evitar de ser sufocada pela fumaça. E aí alguém poderia dizer, mas isto então já foi o cumprimento das profecias do Apocalipse? A lava sobre a cidade de Pompeia? De certo modo, sim, mas não na sua totalidade, porque no Apocalipse nós vemos que logo depois que acontecem essas coisas, o Cordeiro retorna. Mas ainda, claro, a questão do tempo nunca é no nosso tempo, mas no tempo de Deus.
O que fica marcante no estudo de hoje é que Satanás, ele já foi derrotado por Jesus. Por mais que estas imagens de juízo, de condenação, possam nos impressionar, nós não podemos nos amedrontar e nem nos desesperar, pois nós cremos no Cordeiro, no Filho daquela mulher que veio nascer, que encarnou para salvar a mim e a todos vocês. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você, como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com o estudo de mais 3 capítulos do livro de Apocalipse. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.